Agora a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a esquerda nas eleições municipais, pautas do PSOL e o movimento em defesa do serviço público. Eu converso com o Juliano Medeiros, que é presidente nacional do PSOL. Juliano, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Juliano, eu queria saber como é que você vê a participação do PSOL nas eleições municipais, sendo que aqui em São Paulo a gente já teve uma surpresa aí numa pesquisa que foi divulgada que Boulos está lá junto com os primeiros colocados. São 4, né, inclusive o prefeito. E eu queria saber como é que você vê a participação nesse momento do país. Olha, a nossa expectativa não podia ser melhor. O PSOL foi o partido de esquerda que mais cresceu nas eleições de 2018. Nós dobramos a nossa bancada de deputados federais, com vários nomes de peso na política brasileira, com a Aloísia Erundina, o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, a Sâmia Bonfim aqui em São Paulo. Apresentamos a candidatura do Guilherme Boulos, que foi muito bem recebida pelos eleitores de esquerda. E a nossa expectativa, claro, é que em 2020 isso possa se reverter também em vitórias eleitorais. Em particular, Denise, porque diante dessa crise trágica que nós vivemos no Brasil, mais de 130 mil vítimas fatais do novo coronavírus, 4 milhões e meio quase de contaminados, milhões de empregos destruídos no Brasil, há uma expectativa de que a esquerda apresente saídas também para enfrentar essa crise. E o PSOL, que no momento mais grave da história política brasileira recente, esteve ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, lutou para aprovar o auxílio emergencial, lutou para garantir o financiamento adequado do Sistema Único de Saúde, lutou para garantir que os recursos necessários chegassem a estados e municípios. A gente acha que com todo esse esforço demonstrado na luta em defesa da vida, do emprego, nós vamos ter também um reconhecimento por parte dos eleitores progressistas e de esquerda no Brasil para depositar no PSOL a sua confiança. Agora, Juliano, tem toda uma conjuntura que foi mais à direita, né, desde as eleições presidenciais as últimas, que não foi apenas Bolsonaro que foi eleito. Nós tivemos vários candidatos eleitos nos estados, né, governadores, nós tivemos deputados, senadores, e tudo isso levou uma guinada à direita, né, depois dos governos de esquerda do PT. Tivemos aí intermediário Michel Temer depois do impeachment da Dilma Rousseff, e a esquerda passou a ser vista muito como sinônimo de corrupção, né, que foi um problema desde o PT. Você acha que há alguma condição de furar esse cerco, que entre aspas, que existe muito mais à direita, que foi a opção do país? Acho que sim, Denise. O Bolsonaro é produto de uma brutal crise política que o Brasil viveu nos últimos anos, por vários fatores nacionais, inclusive internacionais, que fortaleceram uma corrente de extrema-direita no mundo todo e que no Brasil viabilizou a vitória do Bolsonaro. Agora, já nos primeiros meses, basta lembrar das pesquisas que foram divulgadas, a desilusão com o governo Bolsonaro foi evidente. Ele começou o governo com 50% de aprovação e 4 meses depois já estava com 35%. Agora, durante a pandemia, chegou a patamares inferiores a 25% da aprovação. Reagiu porque o efeito da renda emergencial aprovada pela oposição e pela Câmara, num primeiro momento, claro, é identificado como realização do governo. Mas o Bolsonaro já cortou essa renda de 600 para 300 reais, já anunciou que vai cortar e pretende cortar também no final do ano definitivamente essa renda, aprofundando, portanto, a crise econômica que nós estamos vivendo. Me parece, Denise, que com todo o esforço que a oposição fez, e o PSOL em particular foi muito decisivo nisso, ficou evidente que, apesar dessa tentativa de demonização dos partidos de esquerda, de associação entre esquerda e corrupção, entre esquerda e ineficiência, eu acho que a esquerda tem condições de voltar a se conectar com os anseios do povo brasileiro por saúde, por emprego, por educação, por democracia, que foi muito ameaçada nos últimos meses pelo governo Bolsonaro e a sua escalada autoritária. Então, me parece que nós entramos num cenário de disputa eleitoral melhor do que nós estávamos antes, pelo menos até o final do ano. Agora, quando se fala, por exemplo, do Boulos, que é uma das lideranças do PSOL, né, dos mais conhecidos, já foi candidato à presidência e teve várias outras candidaturas. Agora, em São Paulo, por exemplo, quando você fala do Boulos, todo mundo associa ao movimento sem teto, né, invasões de casas, de residências, então a impressão que ele, como governante, aí se associa a todo o PSOL, as pessoas não teriam mais segurança em relação ao patrimônio. Como é que vocês tiram esse carimbo e qual seria a realidade com a qual o PSOL lidaria? Nós queremos travar esse debate com a sociedade, porque lutar por moradia digna, lutar para que a lei seja cumprida, lutar para que o Estatuto da Cidade, uma conquista democrática fundamental da legislação brasileira, seja cumprida, não tem nada a ver com tirar a casa de ninguém, com ocupar propriedades privadas que cumprem a sua função social. O que o MTST faz é defender o direito de moradia para milhões de brasileiros que hoje estão privados desse direito. Há cálculos que estimam 6 milhões de brasileiros e brasileiras que estão em condição de ausência de habitação. Mas teve as invasões.
teve ocupações de propriedades que não cumprem a sua função social. Se a gente verificar o que é o Estatuto da Cidade e as suas determinações, essas propriedades já deveriam ter sido desapropriadas. Isso não acontece porque o poder público, na maior parte das vezes, está comprometido com interesses econômicos e não faz a lei ser cumprida. Então nós temos que travar esse debate também com a sociedade para dizer que lutar por emprego, lutar por moradia, lutar por educação não é a mesma coisa que cometer crimes, como parte da narrativa conservadora no Brasil tenta reproduzir. Agora eu volto àquela discussão sobre esquerda e corrupção, que ficou muito forte com todas as investigações e inquéritos que envolveram o PT, inclusive a prisão do ex-presidente Lula. O PSOL originalmente era do PT, depois saiu quando houve problemas aí entre os dois, divergências de pautas, inclusive, só que tem alianças em algumas cidades. Não é? E como é que fica a relação com o PT e essa proximidade ideológica? Denise, antes de mais nada, o PSOL, felizmente, nesses 15 anos, hoje inclusive completa 15 anos de legalização, ele jamais foi envolvido em qualquer escândalo de corrupção. Temos muito orgulho da nossa bancada, que não tem nenhum processado, nenhum indiciado. Isso é um patrimônio também de uma esquerda que busca se reinventar, que busca ser uma esquerda à altura dos desafios que estão colocados para um projeto socialista e democrático no Brasil. As alianças que nós construímos com o PT e com outros partidos de oposição, como o PCdoB, PDT, PSB, pelo Brasil afora, são pautadas em dois elementos fundamentais. Compromissos programáticos, portanto, um programa que possa viabilizar nas cidades as transformações que nós queremos viabilizar no Brasil inteiro, mais emprego, mais trabalho, mais educação, respeito aos direitos humanos, uma segurança pública cidadã e, obviamente, também parâmetros éticos. Nós não vamos fazer nenhum tipo de aliança no Brasil com qualquer investigado, qualquer indiciado. Né? Temos uma política de alianças bastante mais rígida do que outros partidos. Nós aprovamos uma resolução que proíbe qualquer aliança com os partidos da base do governo Bolsonaro e qualquer aliança com o Centrão. Por quê? Porque aí estão os partidos que historicamente mais estiveram envolvidos em corrupção. Agora mesmo uma matéria aqui da TV Gazeta relatava o Sandro Mabel, deputado do MDB, vinculado a escândalos de corrupção. Mas o PT está relacionado a escândalos de corrupção e aí tem a proximidade, inclusive vocês vão estar juntos nas eleições em algumas cidades. Aqui em São Paulo o PT lançou um candidato próprio, mas em outras cidades não. As lideranças petistas que contam com o nosso apoio são lideranças petistas sobre as quais não pesa nenhum tipo de acusação. É o caso da Marília Reis em Recife, do deputado Zé Ricardo em Manaus. Aliás, as únicas duas capitais onde o pessoal vai caminhar junto com o PT nessas eleições. Quem do PT tinha que responder diante da justiça está respondendo. Alguns, inclusive, do meu ponto de vista, muito além do que era considerado justo. Né? Mas, no caso do PSOL, nós vamos ser bastante rigorosos e, se houver qualquer indício de aliança com algum partido ou liderança que esteja envolvido em qualquer processo de corrupção, nós, pode ter certeza, não estaremos juntos. Agora, Juliana, você já conversou com o Ciro Gomes, que também é da oposição, também de esquerda, pensando talvez numa aliança contra o presidente Bolsonaro, que já se colocou como candidato à reeleição. Você vê condições dos partidos da esquerda partirem para uma aliança? Porque a gente viu que teve uma divergência muito séria, por exemplo, entre o próprio Ciro Gomes, né, e o Partido dos Trabalhadores nas últimas eleições. Eu tenho trabalhado para isso. O pessoal tem divergências com o Ciro, como também tem divergências com o ex-presidente Lula. E são projetos distintos para o Brasil hoje, inclusive com táticas diferentes. Mas me parece que diante das ameaças que estão colocadas ao patrimônio nacional, à democracia, aos direitos sociais, é hora de construir bases mínimas de entendimento. Ninguém está falando de aliança eleitoral para 2022. Ninguém está dizendo que o pessoal vai apoiar o Ciro ou vai apoiar o Lula. Nós estamos dizendo aqui de ter uma frente de ação comum para defender a democracia quando ela é ameaçada, para defender o Estado de Direito, para defender os direitos sociais, o patrimônio que agora está sendo entregue a preço de banana pelo Paulo Guedes. Eu acho que para isso é possível construir unidade, mesmo mantendo divergências pontuais que existem, que são respeitáveis. As diferenças fazem parte da política e, no caso dos partidos de esquerda, são fundadas em divergências ideológicas, programáticas, ainda mais respeitáveis por isso, mas devem ser deixadas de lado no momento em que a gente precisa enfrentar as ameaças que a extrema-direita e o seu programa representam para o Brasil. Agora, Juliana, o PSOL defende algumas pautas e é contra outras que seriam de interesse de boa parte da população hoje. A questão, por exemplo, das reformas, especialmente a reforma administrativa, eu acho que é uma coisa que é próxima da população, de reclamar do serviço público
de atendimento, vê uma máquina pública muito inchada. E vocês são contra, em princípio, a reforma administrativa da forma como se coloca, que é a redução do tamanho do Estado, é a privatização de vários segmentos, é transferir para a iniciativa privada para garantir mais investimentos e serviços de melhor qualidade. E aí, como é que o pessoal se coloca junto à opinião pública com isso? Olha, eu tenho certeza, Denise, que se a gente descer aqui na Avenida Paulista e conversar com meia dúzia de transeuntes aqui embaixo, todos eles vão defender um Estado com serviços públicos bem financiados, servidores eficientes e que entreguem aquilo que o Estado é obrigado a entregar. O problema da máquina pública hoje está relacionada a, claro, problemas de financiamento do Estado, que se resolvem com uma reforma tributária, se resolvem com a cobrança dos caloteiros da União, se resolve revendo a farra das desonerações. Querer transferir para o professor, para a enfermeira, para as pessoas que estão na ponta pagarem a conta, enquanto, no caso da reforma administrativa do Bolsonaro, se poupa o Ministério Público, se poupa o Judiciário, se poupa o Legislativo, se poupa as Forças Armadas para cobrar dos servidores que estão na ponta, às vezes ganhando 3, 4 mil reais. Não dá para admitir que as pessoas que estão em contato com a população sejam penalizadas por um Estado que funciona mal porque mantém privilégios e porque estabeleceu uma dinâmica de financiamento absolutamente absurda que cobra mais dos pobres enquanto mantém intocados os privilégios dos ricos. O pessoal defende uma reforma tributária para financiar melhor o Estado, enxugando todos os privilégios da máquina pública, mas sem penalizar quem está na ponta, que são os servidores que ganham os menores salários e são os que prestam os mais importantes serviços. Agora fica uma visão aí em relação ao pessoal, de parte da população, juntando até com aquela questão que eu falei do Boulos, né, invasão de propriedade privada, e você falou de ocupação, mas eu falo do que as pessoas têm percepção, que da mesma forma como você faz críticas ao governo Bolsonaro em relação à democracia, respeito e tudo mais, a esquerda, da forma como o pessoal coloca, também não respeitaria as instituições. Como é que vocês podem lidar com isso? Olha, nós somos um partido legal que disputa as eleições legalmente, que busca propor reformas dentro da ordem democrática. Mas para quebrar essa ideia, não é? Porque se quer um Estado, uma privatização, não a privatização, a estatização, né? A defesa do Estado que preste bem os serviços, isso não iria na contramão do que seria a modernização do Estado? Essa ideia da modernização, que está muito presente no discurso dos neoliberais, sobretudo, vincula a ideia de um Estado, na verdade, que não é provedor de serviços públicos de qualidade. Vamos ver o que está acontecendo na Europa, Denise. Depois da crise de 2008, 2010, houve um processo de reestatização e quem reestatizou não foram os partidos socialistas ou a esquerda. Na Espanha, quem reestatizou os aeroportos foi o Partido Popular, que é o partido de direita na Espanha. Na Inglaterra, serviços públicos fundamentais foram retomados. E por quê? Porque a iniciativa privada, na hora da crise, foi utilizar os benefícios fiscais que foram concedidos pelo Estado para recompor suas margens de lucro. E os serviços ficaram desabrigados, as pessoas ficaram sem casa, ficaram sem gás, no caso da Grécia, ficaram sem água, no caso de Portugal. Tiveram serviços essenciais comprometidos pela agenda de ajuste fiscal. Então nós defendemos nada mais do que um Estado que funcione e atenda as pessoas, pelo menos nessa etapa histórica que nós estamos, né, como cumpridor do seu dever de combater as desigualdades. É isso que a nossa Constituição, em 88, pensou, um Estado capaz de, preservando a economia de mercado, combater as desigualdades e usar os instrumentos que estão na mão do Estado, como a Petrobras, como o sistema elétrico, como o sistema de comunicações, que eram estatais, para combater as desigualdades que marcam a nossa formação social. No final a gente vê, por exemplo, a pandemia foi uma situação de exceção, mas que as pessoas gostam de ter essa proteção do Estado e puderam contar com o auxílio emergencial, que foi uma proteção que veio do Estado. Então, no final, as pessoas gostam de ter esse tipo de segurança, né? Só que quando se fala em modernização do Estado, aí a privatização prevalece. Mas há outras formas de modernizar. Eu não acho que há nada mais moderno do que um sistema tributário equilibrado. Você sabe, por exemplo, Denise, que a maior parte dos tributos no Brasil é cobrado sobre consumo, o que significa que o Neymar, quando compra um saco de feijão, ou a Dona Maria, aqui na cidade de Tiradentes, pagam exatamente a mesma taxa de imposto sobre o saco de feijão que compra. O problema é que os pobres consomem toda a sua renda, enquanto que os ricos consomem uma parte e transformam o restante em mecanismos de geração de renda. O que nós precisamos no Brasil é de um sistema tributário que cobre menos de quem tem menos, cobre mais de quem tem mais. Isso é moderno. O atraso é manter um sistema tributário como o que nós temos.
O atraso é sucatear, vender as nossas refinarias e importar petróleo de países, sendo que nós temos toda a tecnologia para refinar aqui. Isso é atrasado. Nós estamos chegando quase no final, mas eu acho que até o que a Lava Jato mostrou, toda a corrupção, a estrutura de corrupção que nós temos no setor público, acabou estimulando essa defesa da privatização, né? Que é o problema, eu queria que você comentasse rapidamente. Não, é muito bom você ter tocado nisso, Denise, porque vamos ver quem corrompia. Quem corrompia não eram agentes públicos, os agentes públicos eram corrompidos. Mas aceitavam a corrupção. Mas e quem pagava? As empresas privadas. Então essa ideia de que o mundo privado é mais limpinho, de que o mundo privado não tem cartel, não tem corrupção, não dá para aceitar. Isso é um processo de demonização do Estado que só concorre para enfraquecer os serviços públicos e penalizar quem mais depende deles. Chegamos ao final aqui. Eu conversei com o Juliano Medeiros, que é presidente nacional do PSOL. Juliano, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado a você, boa noite. Com vocês.